Fala pessoal, nessa questão da Santa Casa, a gente tem um triângulo ABC grandão, e ele pega um ponto P no lado AC, de modo que o lado AC fica dividido em dois segmentos que estão um para outro na proporção de 9:5. E aí ele te dá a área do triângulo grande, ele te dá a medida do segmento AB e pergunta qual é a altura do triângulo ABP em relação ao lado AB. Perfeito. Antes de a gente começar a resolver esse exercício, deixa eu mencionar, certo, formalmente, qual é a propriedade que a gente vai usar para resolver. Quando eu tenho um triângulo grande, eu divido ele dessa maneira, certo, ligando um vértice com um ponto do lado oposto, a gente separa o triângulo maior em dois triângulos menores, que eles têm a base, né, pertencente aqui à mesma reta, e os dois têm a mesmíssima medida para altura. Porque se eles estão apoiados, certo, nessa mesma reta, isso significa que, ao alcançar esse mesmo ponto lá no teto, a altura é a mesma para os dois. E se a altura é a mesma, você deve se lembrar que a área de um triângulo é calculada como base vezes altura dividido por 2. Ou metade de base vezes altura, como eu prefiro escrever. Certo? E se a altura é a mesma para os dois, a única maneira de eu chegar numa área distinta é por uma mudança dessa base. Né? Então, a base é quem causa a mudança da área de um triângulo para o outro. E a área desses triângulos vai ser proporcional à medida dessas bases. Se você quiser escrever isso de um jeito mais bonitinho, eu posso escrever que a área do triângulo da esquerda, que é o ABP, vai ser metade da base AP vezes a altura H. A área do triângulo da direita, que é o CBP, vai ser metade da medida da base, que é o PC, vezes o mesmo H. Então, quando você divide uma área pela outra, para comparar essas áreas, você vai perceber que boa parte dessa expressão vai cortar. Né? Vai cortar o meio, vai cortar o H, e a conclusão a que a gente vai chegar nessa conta é que a razão das áreas é exatamente igual à razão dessas bases. Então, sempre que você tiver uma situação como aquela disposta nesse exercício, que eu tenho um triângulo maior dividido em duas partes, né, ligando o vértice ali com o lado oposto, a razão entre essas áreas é exatamente igual à razão entre as suas bases. Perfeito. Então, quando o exercício fala para a gente que AP sobre PC é 9/5, ele está me dando a razão das bases. Mas como a gente acabou de mencionar, a razão das áreas é a mesma razão das bases, quando a gente está olhando para triângulos tipo esses, que têm a mesma altura. Então, em vez de fazer essa comparação para as bases, eu vou considerar essa comparação em relação às áreas. Né? A área de ABP sobre a área do CBP vai ser igual a 9/5. E, para que essa razão seja 9/5, não precisa necessariamente ser 9/5 as áreas, né? Mas a gente pode representar como 9x e 5x. Porque aí, de fato, quando eu divido uma pela outra, o resultado fica 9/5, já que o x vai cortar, certo? E a gente sabe que a área total do triângulo ABC é 7. Bom, a área do triângulo grandão é a soma das áreas desses triângulos pequenos, né? Vai ser 9x mais 5x. E se 14x dá 7, é porque o x é igual a meio centímetro quadrado. Ah, tá. Então, se o x é meio centímetro quadrado, a área do triângulo ABP, que é onde a gente vai focar as nossas observações para a segunda metade do exercício, é 9 vezes x, é 9 vezes meio, que é 4,5 centímetro quadrado. Perfeito? Então, achei o x comparando a área do triângulo grandão com o valor dado pelo enunciado, e sabendo que a área do triângulo ABP é 9 vezes o x, eu multipliquei 9 por meio para chegar nessa área. Agora foca na existência do triângulo ABP. O exercício me disse que esse segmento AB tem medida igual a 6 centímetros. E ele pede para você
determinar qual que é a altura que esse triângulo tem em relação ao lado AB. Bom, como ele quer a altura em relação ao lado AB, eu acho justo que a gente deixe esse triângulo apoiado sobre o lado AB, fica mais fácil de enxergar, concorda? Então, vamos pegar esse triângulo e vamos girá-lo até que ele fique apoiado sobre o lado AB. Aí fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Eu vou até reescrever esses vértices, né? Para que eles não fiquem também de ponta cabeça. Então, o triângulo está assim. O enunciado me disse que essa base é igual a 6. E ele está te perguntando a medida dessa altura. Essa altura azulzinha que sai do vértice P e chega no lado AB. A altura é essa que, se você fosse olhar lá no triângulo original, né, ela sai do vértice P e vai para lá. Vai para o lado AB, chega lá formando 90 graus. Essa altura aqui que ele quer. Bom, mas a gente sabe qual que é a área desse triângulo, é 4,5. E a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, a base 6 vezes a altura h dividido por 2 tem que ser 4,5. Se eu passo 2 multiplicando, eu descubro que 6h dá 9, e, portanto, o h é 9/6, ou 1,5 centímetro. Exatamente como está marcado ali na alternativa C. Beleza? Então, essa proporção que existe entre as áreas, quando a gente faz a divisão, né, do triângulo nessas duas partes, é uma coisa que ajuda a gente a resolver de um jeito facilitado um monte de exercício mais complicado. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais!